partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 6 de agosto, o ano é 2016. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. E nesta semana vamos manter o clima olímpico e falar sobre a relação entre política e Olimpíadas. Dentro deste tema, vamos abordar questões como os ideais olímpicos, doping, casos de boicote e algumas curiosidades sobre política. Também vamos falar sobre a situação de atletas refugiados que serão uma delegação especial nesta edição dos Jogos, além de tratar sobre como o Brasil se preparou esportivamente para a Olimpíada no Rio de Janeiro. Conversamos com os professores de Educação Física da Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Gustavo Sanfelice e Francisco de Menezes, além do professor de jornalismo aqui da Unesp de Bauru, Maximiliano Vicente. Portanto, daqui a pouco vamos abordar este tema. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Hoje conosco, Tuca Américo, Zeca Marques e... vamos começar com o Carlão Napolitano. Ele, infelizmente, não pôde comparecer, não está aqui conosco hoje, mas deixou aí um conteúdo para falar justamente sobre o espírito olímpico. Será que tem sessão abraço também, incluso nesse material, nesse áudio do Carlão? Vamos acompanhar então. Alô, Carlão Napolitano, um abraço para você, saudações. Olá, amigos da mesa, olá, amigos ouvintes. Um abraço para todos. Queria fazer uma provocação para os colegas da mesa a respeito do tão falado espírito olímpico. Me chamou a atenção durante essa semana que se inicia os Jogos Olímpicos a notícia de que o Rafael Nadal, o tenista espanhol, participará das Olimpíadas mesmo estando machucado. Tem uma lesão aparentemente séria no pulso esquerdo. E ele afirmou que por ser um evento olímpico ele está participando. Se fosse qualquer outro evento, até mesmo da ATP, ele não iria participar. E do mesmo modo, me chama a atenção uma notícia de que o Rodrigo Pessoa, o cavaleiro brasileiro, que foi escalado pela equipe para ser reserva, desistiu de participar do evento justamente por isso. Ou seja, ele só aceitaria participar se fosse como membro titular. Então é um questionamento para a mesa, para vocês debaterem, para ver de verificar como que fica de fato o espírito olímpico do nosso cavaleiro Rodrigo Pessoa. Um grande abraço para todos. Outro abraço para você, este é o Carlo Napolitano, falando um pouquinho aí do espírito olímpico. Teve mesmo essa informação, né, que o Rodrigo Pessoa acabou se desligando da seleção brasileira, da modalidade dele, né, no hipismo. Mas, o que vocês acham a respeito disso? Olha, eu desconheço que o motivo alegado seja de fato o Rodrigo Pessoa está na reserva do hipismo. Agora, meu caríssimo Carlos Napolitano, eu vou olhar o copo meio cheio, não meio vazio. Eu acho que, de certa forma, é até uma atitude altruísta, não diria olímpica, mas altruísta do Rodrigo Pessoa, porque ele permite dar a possibilidade de um jovem cavaleiro poder integrar a equipe olímpica do hipismo brasileiro. Será que, segundo o Carlos Napolitano, o Rodrigo Pessoa refugou que nem o Balobé do Rouet? Que é o cavalo, o célebre cavalo. Não, só para explicar para o nosso ouvinte, sim. É o cavalo, talvez o mais vitorioso da história do hipismo brasileiro, mas que em Sydney, na Olimpíada 2000, refugou quando o Rodrigo Pessoa tinha muita chance de ser medalhista de ouro. Né? Diga, Tuca Américo. Não, eu concordo parcialmente também. Eu também não tinha essa informação, para mim é novidade. Mas eu acho que o Rodrigo Pessoa com certeza já deve estar em final de carreira. Então, se ele liberou espaço para um cavaleiro mais novo ter experiência e participar, né, da experiência olímpica, o dano não é tão grande assim. Mas é lógico também que eu acho que o mais importante do que a gente discutir é entender as motivações, né? Se ele realmente deixou de participar por não se foi insatisfação, por é uma insatisfação, coisa. por não estar feliz em ser reserva, eu tenho ressalvas, com certeza, né? Mas a velha ditado que a males que vem para bem, então vamos pensar agora, de forma otimista. Agora, o Nadal também veio para os Jogos Olímpicos, mas ele não tinha outra opção.
Nadal vive uma curva descendente já há pelo menos 1 ano e meio. Ele não tem tido mais aquele espírito competitivo que ele chegou a ter, porque ele dependia muito do seu físico e da força. E os Jogos Olímpicos são uma oportunidade de ele ter algum tipo de participação. Mesmo fechar com chave de ouro a carreira, né? Mesmo se só para carregar a bandeira da Espanha na abertura, como aconteceu, mas é diferente do Djokovic, que vem para ganhar medalha de ouro porque ele quer fazer o chamado... Além do Grande Slam, a medalha olímpica passou a ser agora um outro item para você completar a sua carreira. Sim. E pouquíssimos tenistas conseguiram isso. O André Agassi conseguiu, o Nadal, mas os de ponta hoje não conseguiram. O Roger Federer não conseguiu e sequer pôde vir, porque se contundiu antes, né? Mas o Djokovic está numa maré boa, ele está feliz, está bem, está imbuído do espírito olímpico, né? Agora, espírito olímpico também, eu acho que é uma invenção, uma tradição inventada do Pierre de Coubertin, segundo o qual o lema histórico, o importante não é vencer, o importante é competir. Eu acho que a maior parte dos atletas e equipes que vêm para os Jogos Olímpicos, sabendo que tem condições competitivas, ele vem para vencer. Essa ideia de que vem para competir, isso é balela, isso é história. Os patrocinadores e investidores que estão nos Jogos Olímpicos não estão participando, estão competindo, né? Então, esse é um lema que acabou se criando uma tradição em torno desse lema, Tucamérico, mas é um lema que vale para aquelas equipes que não têm a mínima chance de vitória, que vem de fato fazer número, participar, porque a experiência na Vila Olímpica, a experiência de todos os protocolos nos ginásios, no Estádio Olímpico, nas arenas, é uma experiência positiva, histórica, memorável, inesquecível, né? O que eu acho que deveria ser levado de espírito olímpico, né, para o esporte em geral, para as competições em geral, e que eu acho interessante, é o valor das 3 primeiras colocações. Né? Quando você vai para um campeonato mundial, você tem o campeão e não interessa o resto, o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto lugar, o quinto lugar. Então, várias modalidades têm isso. Eu ganhei uma Copa do Mundo, ninguém lembra dos vice-campeões. Né? Então, acho que todo evento esportivo, toda competição esportiva deveria levar a isso, né? Numa Copa do Mundo, talvez eles devessem mudar para medalha de ouro, prata e bronze a premiação, né? Porque na Olimpíada realmente uma medalha de bronze, mesmo que aquele cidadão que estava cotado para ser ouro, mas ele leva um bronze, ele é um medalhista olímpico. É um título interessante, o medalhista olímpico, né? Então agora, acho que isso falta em outras atividades. Se houvesse espírito olímpico de verdade na história dos Jogos Olímpicos, nós nunca teríamos tido notícias de doping e casos de doping. Também. Porque o doping, para mim, é aquilo que mais fere o chamado espírito olímpico, se é que ele existe, né? Agora, a questão das medalhas, Tucamérica, eu acho que elas são interessantes nas provas que não são de esportes coletivos. Então, por exemplo, no atletismo, de forma geral, na natação. Sim. Nas lutas. Nas lutas. É que nas lutas é um pouco estranho, porque quando você vai para uma semifinal e você perde, você já sabe que não vai ter a medalha de ouro e de prata. Sim. E quem vai para a final já sabe que tem uma ou outra. Sim. Né? E quem perde a luta na final, apesar o grande perdedor é o medalhista de prata, né? Porque apesar dele ficar com a prata, ele foi derrotado na final. Então o bronze é melhor do que às vezes porque a prata. Ele venceu. Agora, aquelas provas em que você tem 8 participantes, 10, e a partir daí você tem, de fato, primeiro, segundo e terceiro lugares, então 100 metros rasos, salto triplo, ou a natação, qualquer prova de natação, aí eu acho interessante, você premia os 3 primeiros e fica uma premiação justa. E muita gente que está na disputa não vai levar medalha. Agora imaginemos o Brasil, que já foi medalha de prata no futebol, né, 2 vezes. Imagine o Brasil chegando à final, mais uma vez perde, ele vai ser medalhista. Sim. Mas é uma medalha de prata que não tem, é um sem sabor completo. Né? Frustração. E fica aquela imagem feia que a gente vê sempre, que o atleta do futebol que recebe a medalha de prata, no que é colocado em seu pescoço a medalha, a primeira ação que ele tem é retirar a medalha, né? Como se fosse uma vergonha. Exatamente. Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte, já deu para sentir que o clima é de Jogos Olímpicos, né? Vamos repercutir muito este tema durante a edição de hoje do Observatório. Vamos começar com o Zeca Marques, seus temas, o seu conteúdo para esta semana, Zeca. Bom, primeiro um abraço para o Carlos Napolitano, que nos ouve agora, né? Ele pulou a etapa do abraço hoje. Hoje ele não deu um abraço. Mas na falta do Carlos Napolitano, o Tucamérico e eu vamos dar um abraço para uma pessoa que encontramos durante esta semana e que disse que ouviu o nosso programa na semana passada e que ficou muito surpreso
e disse o seguinte: nossa, vocês falam bem nos microfones da Rádio Unesp. Um abraço é para o Mauro Ventura, coordenador do programa de pós-graduação em comunicação aqui da FAAC. Legal. Esperemos que ele continue a nos ouvir, né, Tugamérico? E a coroa tríplice gaúcha, porque é incrível. Eu estou com o Zeca Marques desde ontem numa banca de mestrado. Ontem participou Edson Gastaldo, gaúcho. Saímos da banca, encontramos Mauro Ventura, gaúcho. Viemos para cá, o Zeca encontra seu amigo, o entrevistado, por favor, renome. O Sanfelice. O Sanfelice, Gustavo Sanfelice, que também é gaúcho. Veja só, o Sul está dominando, está bombando aqui. E queria deixar claro, explicar para o nosso ouvinte também, que o Carlos Napolitano está afastado por um período de pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Então as participações dele daqui para frente serão à distância, via Skype, telefone ou gravado. Mais reduzidas, né? Mais reduzidas. Mas logo ele está de volta com a gente. Bom, os jogos começaram e, para minha surpresa, houve tantos problemas nessa reta de chegada que antecedeu a abertura dos jogos que eu não consegui imaginar que fossem dessa ordem. A gente sabe que tudo ia ficar pronto na última hora, que as arenas iam ser inauguradas com problemas, as obras de infraestrutura também iam ter problemas de entrega. Agora, tem salpicado tantas reclamações, Tucamérico, que às vezes eu acho, não sei se falta espírito olímpico dos dirigentes nas delegações, de entender que o Rio de Janeiro tem se esforçado, tem tido boa vontade. Agora, eu acho que também é um preço que o Rio de Janeiro pagou pela uma pequena soberba que houve assim que a cidade foi escolhida como sede dos Jogos em 2009. Porque em 2009 tudo era festa, tudo era comemoração, haveria os maiores Jogos Olímpicos da história. Aliás, esse é um discurso da presidente Dilma, né? Sim. Os Jogos Olímpicos do Rio seriam os melhores Jogos da história. A gente sabe que pode ser que sejam, mas nada aponta que serão. Sim. Pelos primeiros indícios que a gente teve desde da abertura dos Jogos de Futebol, começaram na última quarta-feira. E eu acho que o Rio, aproveitando um pouco até essa questão mística carioca, deveria ter uma benzedura, Tucamérico. É o Rio de Janeiro de São Sebastião. Sim. Né, a cidade de São Sebastião, fundada no dia de São Sebastião. São Jorge, o Santo Guerreiro, é o padroeiro da cidade. Eu acho que o Rio precisa ter uma bênção, um passe, porque não dá para entender por que tantas coisas ruins estão acontecendo desde o mês de julho. Né? Bem, Zé, eu acho que os jogos não começaram efetivamente, né? Então, nós gravamos aqui na quinta tarde, a abertura acontece na sexta-feira, 8 da noite. Então, o ouvinte que ouve nossa edição da meia-noite deve ter acabado de ver a cerimônia de abertura, né? Então, vamos esperar aí o andar da carruagem. Eu acho que eu vi um depoimento que eu não vou lembrar quem disse, na verdade, falou: vários jogos tiveram problemas, né? Mas poucos jogos que foram realizados nos últimos tempos tiveram uma moldura tão bonita quanto a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então acho que o brasileiro acolhe bem. A gente teve o exemplo da Copa, a grande festa da Copa do Mundo, né? As grandes festas ocorreram em dois momentos, dentro do estádio e fora dos estádios, nas ruas, nas praias. Só depois que o torneio começou no dia 12 de junho de 2014. Até começar o torneio, era havia só um desgraça, clima, né? exatamente. De manifestação. Então, vejamos o que haverá nos próximos dias. Então vamos esperar aí, mas eu acho que esse clima festivo com certeza vai contaminar todos os turistas, a mídia, o que de certa forma também vai eclipsar o que está acontecendo no país e é um pouco ruim. Mas o que eu quero comentar aqui são três coisas. Primeiro, nos dias que antecederam o início dos Jogos, houve muitos documentários que foram exibidos pela ESPN e pela Sport TV, documentários sobre os esportes olímpicos. E chamou minha atenção que houve um documentário na ESPN chamado 800 metros. E um documentário muito interessante, porque pegou 3 atletas brasileiros que foram se especializaram nos 800 metros. O Agberto Guimarães, do Camero deve lembrar dele. Zequinha Barbosa. E o Joaquim Cruz, que foi medalhista de ouro em Los Angeles em 1984. E o documentário mostra como é que foi a preparação deles. O Agberto Guimarães lamenta que na Olimpíada anterior em Moscou, ele chegou a liderar a prova na primeira volta, nos primeiros 400 metros. Depois ele foi ultrapassado, ficou em terceiro. Ele começou a dosar suas energias, achando que poderia ter um pique no final e ficar com a medalha de bronze. Mas ele é ultrapassado na curva, faltando 100 metros, não conseguiu ter poder de reação. E lamenta porque ele diz que dosou um pouco demais, além da conta, aquilo que poderia não ter dosado. E a prova dos 800 metros, eles defendiam uma coisa que eu acho fantástica. É uma prova em que você tem que ter a velocidade de um atleta de 200,
de 100 metros. O pique final dos 200 metros é uma coisa sempre fantástica. Mas, ao mesmo tempo, é uma prova em que o atleta tem que ter uma resistência de maratonista. Sim. E é uma prova de muita estratégia. São duas, para o nosso ouvinte que não percebe o que são os 800 metros, são 2 voltas na pista, 2 voltas completas. Normalmente, isso dura menos de 2 minutos, né? Mas é uma prova de muita estratégia, porque quem dispara na primeira volta certamente não vai ter fôlego para chegar na frente. E o Joaquim Cruz comenta, né? Ele acha que é uma prova fantástica, ele consegue assumir a liderança na curva dos 100 metros e vence com uma grande vantagem. E o que me chamou a atenção é que o Joaquim Cruz faz o que hoje, Tucamércio? Você sabe o que o Joaquim Cruz faz? Não sei. Eu sei que ele fez uma universidade lá nos Estados Unidos, na época que ele era atleta, que ele fez o treinamento lá, mas eu não lembro a especialidade, Bom, não. O documentário mostra que ele treina atletas paralímpicos nos Estados Unidos. Olha Então só. veja, um talento que poderia estar fazendo isso no Aqui. Brasil, né? O Zequinha Barbosa também vive nos Estados Unidos, o Alberto Guimarães faz parte do staff do comitê organizador local aqui no Brasil, do Comitê Olímpico Brasileiro. Mas vejam, nós perdemos um talento como Joaquim Cruz, um atleta medalhado de ouro, Sim. Dos poucos no atletismo. para a estrutura norte-americana que não dá para comparar com a nossa, né? E o documentário que eu achei interessantíssimo, você deve ter visto, que é sobre o vôlei de praia, sobre a primeira mulher a ganhar um ouro no Brasil, na verdade as primeiras mulheres, porque foram 2, Sim. a Jaqueline e a Sandra, que ganharam o ouro no vôlei de praia feminino em 96 em Atlanta. E na verdade o Brasil seria medalhista de ouro de qualquer jeito, porque a outra dupla que jogou contra a Jaqueline e a Sandra eram a Adriana e a Mônica, também brasileiras. Chamou minha atenção nesse documentário do Sport TV o nível de animosidade, de conflitos, atritos que havia entre todas elas, inclusive dupla contra outra dupla e dentro das duplas. Quer dizer, a Adriana e a Mônica deixam transparecer em diferentes momentos que elas não se suportavam, né? E a Jaqueline, que era muito mais experiente e mais velha do que a Sandra, também chega em alguns momentos a confessar que havia um clima assim de grande animosidade entre elas, a ponto de ser quase um contato de quadra e um contato extra-quadra inexistir. Sim. Eu acho interessante isso, porque a imagem que a gente tem do vôlei, a cada ponto é uma comemoração, é um abraço, é um afago, é um cumprimento. A gente às vezes não consegue perceber esse nível, essa relação interpessoal, que pode ser diferente daquilo que a gente imagina. Eu acho que você acaba, num time indoor de quadra, você tem uma distribuição das culpas e dos erros, né? E quando você está em dupla, não, né? Uma acaba culpando a outra por um eventual erro que acontece. É um pouco o que acontecia. A Adriana a Mônica disse que em diferentes momentos não respeitava o que a Adriana pedia, jogava a bola em outro lugar. E a Sandra também fala isso. Sim. Que às vezes de propósito ela não fazia o que estava combinado com a Jaqueline para mostrar, ó, aqui eu sou que nem você, nós somos uma dupla. 50% para cada lado, né? O problema é que a Jaqueline tinha uma grande experiência do vôlei de quadra. E uma né? personalidade forte também. Personalidade forte, inclusive quando jogava na quadra Claro, com as outras garotas. Mas é interessante ver que as próprias duplas não se aturavam e não tinham nenhum tipo de boa vontade uma com a outra. Quer dizer, cada dupla fazia o seu trabalho, não havia nenhum espírito de colaboração, sendo 2 duplas brasileiras. Sim. A gente imagina que os brasileiros, falávamos agora do espírito olímpico, né? Veja que as duplas brasileiras do vôlei de praia se odiavam. Tinha um objetivo. Não passou muito perto, não. Tinha um de objetivo olímpico, né? Agora, apesar dos problemas, apesar de tudo ter ficado pronto ou não pronto na última hora, eu acho que o brasileiro tem uma capacidade ímpar de saber divertir. Então vejam só, a Hope Solo, a goleira da seleção norte-americana de futebol, ela fez várias postagens no seu Twitter, no seu Facebook, em alguma rede social, ironizando a questão do Zika vírus e da dengue no Brasil. E ela chegou a postar uma foto recente em que ela está com o kit para vir para o Rio de Janeiro. É uma espécie de um capacete, um mosquiteiro, né, que ela coloca na cabeça, e um repelente de quase meio litro na mão dela. E ela dizia, estou pronta para o Rio de Janeiro, né? Road to Rio. E, obviamente, que ela seria hostilizada quando chegasse aqui, porque essa é uma caricatura que eu acho que não cabe para uma atleta do nível dela. Veja, ela é bicampeã olímpica, ela é campeã mundial, ela é a goleira, talvez a melhor goleira dos últimos tempos do futebol praticado por mulheres. Então, acho que não cabe esse tipo de provocação. E vejam, no jogo que aconteceu no Mineirão na última quarta-feira, Estados Unidos venceu até com uma certa tranquilidade, mas sempre que ela tocava na bola, era vaiada, pupada pelo público do Mineirão. E aí, vejam só,
Aquele grito homofóbico que a gente vê no futebol de homens, quando o goleiro vai cobrar o tiro de meta, ele foi substituído por Zica. Então, assim que ela ia bater o tiro de meta, a torcida, ô, Zica! E aí, eu acho que só o brasileiro tem essa capacidade de poder divertir-se, fazer piada de si mesmo, gritar zica para a goleira quando vai bater tiro de meta. Houve um apupo também no estádio do Corinthians, no Itaquerão, em São Paulo, no jogo que aconteceu na quarta-feira. Eu não consegui identificar o que se gritava para a goleira do Zimbábue no jogo Zimbábue e Alemanha. Imagino que não tenha sido nenhum tipo de xingamento homofóbico que a gente vê no futebol masculino. Mas espero que não tenha nenhum tipo de sexismo e misoginia nesses coros da torcida brasileira nos estádios. Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte, aqui na Unesp FM, um programa praticamente olímpico, né? Vai mudar o tema um pouco ou vai seguir nessa linha também, Tuca? Não, eu acho que eu vou falar praticamente de Olimpíada também, né? De Jogos Olímpicos, é difícil fugir desse tema, né? Mas vamos lá. Bem, um destaque do nosso diretor Fábio Fleury, a escolha da Yane Marques para ser a porta-bandeira, né, de toda a delegação brasileira na abertura dos Jogos Olímpicos. Mas eu tenho aqui minha crítica, né? Como é que ela foi eleita, Zeca Marques, para ser a porta-bandeira? Essas votações na internet que a gente nunca sabe como funcionam. Mas né? Quem patrocinou? Elas não são auditadas. Eu não sei quem foi patrocinou. A Rede Globo, né? Na verdade foi divulgado no Fantástico, na noite. Mas a votação acontecia independente da Rede Globo também, né? Mas tinha uma parceria, né? Que eu ouvi dizer é que, como ela é pernambucana, que Pernambuco em peso fez uma votação incessante na internet para que ela pudesse ser eleita. Então, mas eu acho que a eleição dela, dos 3 nomes que estavam lá, eu acho que é o mais correto. Tá, Porque era o Serginho do vôlei e era o Chad do velejador. Isso. Eu acho que merecia ficar com uma mulher. Não, eu acho que é justo também, né? Mas a forma de escolha me incomodou um pouco. Não, isso eu também acho. Né? Isso também Por exemplo, como é que foi escolhido o porta-bandeira da delegação dos Estados Unidos, que vai ser o Phelps? Você sabe? O maior número de medalhas? Não. Ele foi eleito pelos próprios atletas que participam. Pela delegação norte-americana. Perfeito. Eu acho que é um critério interessante, né? Que respeita. E outra, ele está representando de verdade, democraticamente, aqueles atletas que participam aquele grupo de Agora, atletas. tem um problema, porque muita gente prefere não ser porta-bandeira porque compete no dia seguinte. Sim, claro. Né? Os jogos tem uma cerimônia muito longa, muito extensa. Cansativa, né? Então, a gente teria que ter os critérios eleitos pelos pares, né? Que é o que nós fazemos na universidade, mas, ao mesmo tempo, levar em conta aqueles que não podem ser eleitos, os inelegíveis. Quem compete no dia seguinte já está fora. Está fora, está excluído automaticamente. Tá, então é um destaque e ao mesmo tempo uma crítica, embora ela mereça, né? Mas eu acho que a forma de escolha, não sei. Agora, funcionamento, né? Se fosse os atletas olímpicos brasileiros fossem votar, você acha que ela seria eleita ou não? Haveria outros nomes? Eu acho que haveria outros nomes. Acho que sim. Né? Como nós, para quem ouve o nosso programa agora, a gente grava na quinta-feira, já falei aqui, né? Já sabe quem acendeu a pira olímpica, né? E eu quero deixar aqui, espero que tenha sido, mas não deve ter sido, o Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi aquele maratonista que foi atacado pelo padre irlandês, o escocês, irlandês, né? E chegou fazendo aviãozinho e levou a medalha de bronze. Seria justo. Né? Seria justo, e até porque também ele recebeu a medalha do mérito olímpico, né? A medalha Pierre Coubertin. Você sabe que eu já defendi a tese aqui que o Pelé deveria estar presente. Eu sou contra. E um acendimento a 4 mãos. O Pelé é uma mulher que representasse a participação feminina brasileira nas Olimpíadas. Mas eu agora vou sugerir, então, um acendimento a 6 mãos. Uma mulher, o Pelé e o Vanderlei Cordeiro de Lima. Muito bem. Eu retiro o Pelé. Eu não concordo com a candidatura do Pelé, embora é um grande atleta, um exemplo, tudo que ele representa, mas eu acho que ele não está imbuído do tema de hoje, que é o espírito olímpico. Até porque ele foi consultado durante a semana e disse que teria que esperar a resposta da empresa que detém os direitos do nome Pelé para ver se ele poderia participar ou não. Quem vai acender a pira seria o Pelé, mas quem tem que autorizar é o Edson do Nascimento. Então certo. É um problema. Ele precisa resolver o seu problema de dupla personalidade antes de acender a pira, porque de qualquer jeito, se for o Pelé quem acendeu a pira, Zeca, foi a 4 mãos. Foi o Edson e o Pelé. Mas até em virtude da Copa do Mundo, que a gente teve aí há 2 anos atrás, onde o Pelé, muita gente, principalmente aí da
da imprensa internacional, todo mundo se voltou ao Pelé, né? Acho que poderia ser um nome diferente mesmo, né? O próprio Mas Vanderlei. o Pelé não teve nenhuma exposição durante a Copa do Mundo, até por questão contratual e pela briga que ele passou a ter com a CBF. Que sim, mas muito se falava em alguns momentos ele está brigado e em alguns momentos não está brigado com a CBF. A analogia que eu faço, até fiz hoje de manhã com meu amigo Giovanni, né, Miranda, que eu mando um abraço também, é que é a mesma coisa que, por exemplo, se o Ayrton Senna tivesse vivo e a gente chamasse o Ayrton Senna para acender a pira olímpica. É um grande atleta, representa muito o Brasil, mas qual o que tem a ver com os Jogos Olímpicos? Eu concordo. Aí eu discordo. Se o Ayrton Senna estivesse vivo, ele deveria ser a figura de proa para acender a pira olímpica. O Zeca Marques tem 2 mitos que ele explica muito bem, já escreveu sobre isso, que é o Pelé e o Ayrton Senna. Então sua opinião é suspeita e partidária, Zeca Marques. Não, porque cada um vai ter um candidato, claro, né? Cada um tem um favorito. Tem um amigo meu que gostaria que o Silvio Santos acendesse. Aí cada um fica na sua, mas aí foge um pouco também do que trata-se aí dos Jogos Olímpicos. Né? É uma grande figura, não vou discordar, mas... Ele acenderia o baú olímpico. Tá certo, vamos lá, Tuca. Continuando, né? Saiu uma matéria no UOL essa semana, Zeca, na terça-feira, né? Muito interessante. Diz assim: Brasil se afasta da mídia, até recusa a Vila Olímpica em nome de medalhas, né? Esse esforço enorme dos atletas. Então tem um grau de concentração, né? Muito interessante. Então eu queria ouvir a opinião do Zeca, do Guilherme. Isso é um contrassenso, porque a Vila Olímpica é para concentrar os atletas. Ou desconcentrar. Né? Se a gente evita a Vila Olímpica porque ela não concentra, para que existe a Vila Olímpica? Né? Mas na verdade, vamos lá. Então, em busca da tal medalha olímpica, a gente teve um caso emblemático 2 semanas atrás, que o Arthur Zanetti estava para entrar ao vivo no programa do Faustão, tocou o telefone, disse que era um dirigente, não sei se não ficou muito claro quem era, dizendo que não era para ele entrar, para não se expor, que ele está em preparação dos Jogos Olímpicos e tal. Deve ser isso mesmo. O atleta tem que se preservar. Eu também acho. Então vamos dar alguns exemplos, né? Então foi o Marcos Goto, né, que é o técnico do Arthur Zanetti, do ginasta. A equipe de canoagem de velocidade, quem tem o Zaquias Queiroz, que tem uma chance muito grande de medalha na canoagem, também, né, não vai estar concentrado na Vila Olímpica. A equipe de judô tá mais chique, né? Tá lá em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro, concentrada. O vôlei tá com as equipes em Saquarema. Quem mais? O pessoal do vôlei de praia, o Pedro e o Evandro, estão nas instalações militares da URCA. Então, eu acho que isso mostra uma certa concentração, ao contrário do que aconteceu na seleção do Parreira, né, que teve uma grande exposição 2006. Em 2006. Mas isso, para mim, é a precaução brasileira de saber que a Vila Olímpica não ficaria pronta a tempo. E se ficasse pronta, teria vários problemas de instalação hidráulica, elétrica. Então, eu acho que isso foi precaução, Tuca Américo. Pode ser. Precaução e premonição. Premonição. Né, alguns falam também que não queriam treinar na Vila Olímpica aos olhos dos adversários e tudo mais, né? Então, não sei. Mas a pergunta é a seguinte, Zeca. A mídia realmente atrapalha? Olha, nesses programas de entretenimento, de querer colocar as celebridades ou os ídolos do esporte para angariar audiência, eu acho que isso é um problema. Eu acho que o atleta tem que aparecer depois que ele competiu. Sim. E tendo sido vencedor ou não, independe se ele ganhou ou não ganhou. É que a mídia prioriza os vitoriosos, porque isso dá audiência. Agora, no momento de preparação, eu concordo com os treinadores, e no caso do Zanetti eu concordo plenamente. Teve um caso anterior também, que foi do Hipólito, né? Sim. Que também foi proibido pela Confederação de Ginástica Artística de aparecer no Faustão. Sim. Né? E tinha um problema que envolvia a ginástica olímpica, que era a acusação de assédio feita contra o treinador do próprio Hipólito. E eu fico imaginando qual a vantagem dele ter uma exposição, de ser indagado sobre essa questão às vésperas de começar a competição. Não, na verdade, você me corrigiu, a verdade é o Diego Hipólito. Eu falei Arthur Zanetti erroneamente, é que ele também está concentrado e tem o mesmo técnico, mas o episódio do Faustão foi com o Diego Hipólito. Né? E isso está acontecendo também com atletas internacionais. Você vê que o Bolt ele não está dando essa corda toda para a mídia. Não, o Bolt também, a Jamaica, a seleção de atletismo da Jamaica não estava concentrada na Vila Olímpica, deve se transferir para lá depois. Mas bom, aí vejam, né? A gente volta mais uma vez à questão do espírito olímpico. Se houvesse espírito olímpico, você treinaria na frente do seu concorrente, do seu adversário, você teria talvez uma atitude mais fraterna com seus adversários. Então eu vejo que não tem nada de espírito olímpico, é competição, competição, competição.
a gente quer ganhar, quer ser vitorioso, quer ter medalha de ouro, e para isso adota essas estratégias, não se concentrar na Vila Olímpica, não treinar com os outros atletas. E por outro lado, a mídia também quer explorar a celebridade, quer gerar fatos ali. E aí, eu acho que no caso brasileiro, isso mais uma vez mostra o peso enorme que alguns atletas podem sofrer, no sentido de serem cobrados por ter bom desempenho aqui no Brasil, já que os jogos acontecem em casa. Isso a gente sabe que no caso da Ânima brasileira, pode ser um ponto favorável, ou pode ser algo extremamente desfavorável. Sim. Na última Copa, no jogo de abertura, a seleção tem vários jogadores em prantos antes que o time entre em campo para cantar o hino nacional, né? Então a pressão que o atleta brasileiro sofre em casa, às vezes pode ser muito nociva. E isso demonstra mais uma vez esse cuidado de querer treinar em separado, ficar hospedado em separado. E na verdade você tem que entender a motivação. A gente vê, por exemplo, com as entrevistas do Bolt, as poucas entrevistas que ele deu, ele estava muito seguro. Você perguntou, não estou preparado, tal. Mas ele não chegou 100% em forma como chegou em 2008, 2012. Mas no Brasil isso realmente pode ter um efeito negativo em forma de pressão. Você está em 105,7 aqui na Unesp FM, este é o Observatório do Esporte. Vamos agora para a matéria desta semana. Vamos com a locução de Leonardo Del Sante. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O esporte moderno é um reflexo da sociedade. Por isso, ele e a política andam de mãos dadas. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna tiveram sua primeira edição em 1896. O barão Pierre de Coubertin já expunha quais os ideais que ele queria passar para a competição. Entrevistamos o professor de Educação Física da Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Gustavo Sanfelice. Ele fala sobre os ideais de criação olímpicos. Quando o barão Pierre de Coubertin idealizou os Jogos Olímpicos modernos, ele estava inserido dentro de determinado contexto sócio-histórico da Europa do final do século XIX. Então tinha a concepção das oligarquias. O barão Pierre de Coubertin era uma pessoa importante, era um oligarca da época. Ele tinha consolidado essa ideia de vincular o esporte como uma forma nobre e de educação e formação da juventude saudável. O próprio lema olímpico, que se consolida com o movimento olímpico, o olimpismo, o importante é competir, o fair play, o respeito mútuo, a compreensão, a igualdade, a solidariedade, eles se consolidam dentro desse cenário de convergências e divergências. Convergências a partir da prática esportiva, como uma prática cultural, e também baseado nesse momento das divergências étnico-raciais, políticas e ideológicas da Europa do final do século XIX. Os ideais olímpicos foram confrontados durante toda a história, como comenta Gustavo. Isso se marca ao longo da história das Olimpíadas modernas e se representa claramente em relação a isso. Então a gente está o tempo todo com as disputas olímpicas também colocando em prova essa criação dos ideais olímpicos. O exemplo é que uma das questões é o respeito mútuo, a compreensão, a igualdade, a solidariedade, mas a gente já teve duas competições esportivas olímpicas sendo não disputadas em função das guerras mundiais, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos um conflito muito grande entre o ideal olímpico, que está materializado hipoteticamente no campo das ideias teóricas, que é buscar, é uma filosofia, com o que de fato acontece nas práticas do mundo, socioculturais, de busca por espaço, ideais políticos e ideológicos. Um dos períodos que ficou mais clara a ação política nas Olimpíadas foi durante a Guerra Fria, que durou de 1945 até 1989. Durante esse período, Estados Unidos e União Soviética eram as duas maiores potências mundiais. Além da disputa de nações, existia a disputa de dois modelos político-ideológicos, o capitalismo e o comunismo. Através de apoio em outras guerras, as duas nações disputavam soberania mundial. E isso se refletia no esporte. As duas eram as maiores potências na maioria das modalidades. Em 1980, as Olimpíadas foram realizadas na cidade de Moscou, na União Soviética. Os Estados Unidos, seguidos por mais de 60 países, boicotaram os Jogos. A justificativa dada foi a invasão soviética no Afeganistão um ano antes. Em 1984, as Olimpíadas foram realizadas em Los Angeles, nos Estados Unidos. Dessa vez, quem boicotou foi a União Soviética, junto com Cuba, China, Alemanha Oriental e outros países do leste europeu. Dessa vez, a justificativa foi a falta de segurança para com seus atletas. Para esta matéria, entrevistamos o professor do curso de jornalismo da Unesp de Bauru, Maximiliano Vicente.
Ele comenta sobre a decisão dos boicotes. Temos que pensar que era um momento muito específico de antagonismo entre os dois países. Mas como os dois eram considerados potência, a negação da parte dos dois seria tirar brilho à Olimpíada, ou seja, questionar os resultados obtidos, tanto em termos de marca, de êxitos esportivos, como desde o ponto de vista do seu caráter simbólico, de todo mundo ir lá, todo mundo concordar, todo mundo estar do lado desse evento. Quando uma potência como a União Soviética naquela época ou os Estados Unidos posicionaram contra, então, na verdade, você duvidava, você colocava em xeque que fosse uma Olimpíada mesmo, no sentido de que todo mundo estaria competindo de igual para igual. Então, aí sim, no caso concreto, tentou se manipular politicamente e ideologicamente. Esse triunfo no esporte e triunfo político, né? O triunfo ideológico. Não ir significa o quê? Tirar legitimidade ao evento. Também falamos com o professor de Educação Física da Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Francisco de Menezes. Ele tem uma outra visão sobre o assunto. Os boicotes, eles foram eficazes porque os únicos boicotes que tiveram foram feitos pelas duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e União Soviética. Senão ele não teria sido eficaz. E mesmo assim, foi muito mais uma burrice fazer um boicote, porque aquele país perdeu de ter uma ênfase muito grande vencendo coisas, vencendo provas no país adversário. Ele complementa que vencer no esporte significa muito mais do que ganhar uma medalha. Uma nação, para ser uma potência no esporte, ela tem que ser uma potência política. Porque a sua política econômica, a sua política social, de saúde, educação, segurança, ela tem que dar base para o esporte. Senão, não tem esporte de alto nível. Ela nunca vai ser uma potência se ela não for uma nação forte politicamente. A competição olímpica pode servir para uma nação conseguir se afirmar diante do mundo. Temos casos de países que passaram por tragédias ou têm uma história recente, ganhando força pelo esporte. Tivemos exemplos nas Olimpíadas de 1992, em Barcelona, com muitas nações que conseguiram a independência da União Soviética. Atualmente, o Kosovo é mais um a buscar, através da competição, o reconhecimento territorial e a soberania nacional. O professor da Unesp, Maximiliano Vicente, comenta sobre isso. Nesse caráter simbólico, para essas pessoas participarem, eu creio que significa, sim, uma afirmação importante para o país. Eu lembro, por exemplo, do caso dos ciclistas de Ruanda, que foi assim um caso exemplar, de tentar reconstruir o país depois da guerra através do ciclismo. Penso que para aqueles países que têm uma história recente ou momentos trágicos recentes, participar é uma forma de levantar um pouco, não diria moral, mas sim autoestima, mostrar que é possível, de que o mundo todo reconhece o que eles fizeram, que se abre espaço para eles. Mas, claro, isso é tudo simbólico, porque depois, na prática, as relações políticas, econômicas e sociais, a gente sabe que passa por outro patamar. Mas, simbolicamente, sim, é um momento de autoestima. Como o esporte é um reflexo da sociedade, também existem tentativas de se chegar ao resultado esperado por meio de trapaças. No mundo esportivo de alto rendimento, essas trapaças são chamadas de doping. Configura-se doping quando um atleta faz uso de uma substância que altera índices do seu condicionamento físico. Outro exemplo é quando se utiliza um equipamento proibido para a modalidade em disputa. O caso de doping mais recente foi o do atletismo russo, onde, por ordens do ministro do país, promoveram uma sistematização da prática. Devido à falta de confiança da Federação Internacional de Atletismo, todos os atletas russos da modalidade foram excluídos da Olimpíada Brasileira. Além disso, ficou a cargo das federações de cada esporte decidir sobre o futuro da Rússia para esta Olimpíada. O professor de Educação Física da Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Gustavo Sanfelice, comenta sobre o assunto. Se não houvesse punição, teria um precedente muito grande, ou seja, dentro do próprio país, nós tivemos a denúncia, a comprovação dos casos e o próprio país acabou acobertando e participando da manipulação desses resultados e da dopagem dos seus atletas. Ou seja, se o Comitê Olímpico Internacional não intervisse nesse processo, acabaria colocando em risco os próprios ideais e a própria clareza, né, e a transparência de uma disputa olímpica. Então, o caso da Rússia é emblemático. Era necessário tomar uma posição, simplesmente, olha, foi identificado nesse caso, nós estamos punindo como uma forma de representar que não concordamos com isso e nem poderia ser diferente. Né? Outro exemplo de reforço de identidade de um grupo acontece neste ano.
cerca de 10 atletas competirão sob a bandeira de Atletas Olímpicos Refugiados. Refugiados são pessoas que, por motivos variados, encontram-se fora de seu país natal, seja por vontade própria ou forçados. O professor da Unesp, Maximiliano Vicente, comenta sobre isso. Bom, primeiro que é uma parte social que é muito importante, né? Que é você reconhecer que mesmo pessoas que estão numa situação de risco ou numa situação vulnerável, não devemos esquecer que está por trás de um drama terrível, né? Que é o drama das migrações, das pessoas que não têm mais Estado, que estão perdendo o Estado, que estão fugindo, que não têm identidade. E você negar a identidade, negar o princípio básico da cidadania, não permitir que a pessoa seja alguém que exista legalmente. Quando se dá uma voz a esse tipo de pessoas, nessa situação, é uma forma de você reconhecer que algo tem que ser feito e que dentro do que é esse caráter do esporte, algo está sendo feito, na medida em que você permite que ele vá. Evidentemente que aí não entra em jogo a questão da competitividade, ou se vão conseguir ou não vão conseguir medalhas, que com certeza não irão conseguir, mas simbolicamente o que ocorre é dizer que se está dando uma chance real para essas pessoas que mesmo não tendo país podem participar. E ao mesmo tempo você cria uma situação política diplomática. Fazer uma boa Olimpíada pode melhorar a imagem de um país como um todo para o mundo. Mas não é só isso que a edição desse ano mostrará. Maximiliano Vicente comenta sobre a situação do país com os jogos deste ano. Todo mega evento, né, como é o caso da Olimpíada que a gente está tendo agora, dá muita visibilidade, ocupa muito espaço na mídia, chama muita atenção, se destaca, sobressai do que é o cotidiano. Evidentemente que alguém quer levar o ônus de ter realizado esse evento. Mas também tem o ônus, né? E o ônus está muito pesado com relação à Olimpíada, ou seja, a situação do país, a situação econômica, a forma como foi feito, enfim, falas do prefeito do Rio de Janeiro. Tudo isso está descaracterizando um pouco aquilo que seria a ligação do esporte com a política, né? Ou seja, de permitir que os deputados tenham visibilidade, que o presidente tenha visibilidade, que o prefeito tenha visibilidade, né? E que seja bem aceito por conta disso. A estruturação prometida pelo governo brasileiro em torno dos esportes olímpicos nacionais ficaram muito aquém do prometido. Com os investimentos esporádicos em atletas com possibilidade de medalha, o país é alvo de críticas sobre sua gestão esportiva. O professor Gustavo Sanfelice comenta sobre a política esportiva brasileira. O Brasil enquanto nação, deixou uma oportunidade de se passar relacionada à estruturação de uma política nacional de esporte. Então nós não somos uma potência olímpica, como de fato poderíamos ser, em função de uma falta de política nacional de esporte, que é uma outra instância clara. Então nós temos as confederações, federações muito partidarizadas, muito focadas em pessoas e não, de fato, em algo que vá promover aquelas modalidades. Ou seja, o poder está nas mãos de poucos. Então, nesse sentido que os Jogos Olímpicos Rio 2016 poderiam prestar um serviço para organização e modernização de uma política nacional, mas que, de fato, infelizmente, não aconteceu. E sim, há uma indução de atletas de uma forma muito rudimentar, do meu ponto de vista, para poder galgar algum pódio e ter bons resultados nesses Jogos do Rio 2016. Muito bem, depois da locução do Leonardo Del Sante, vamos aos agradecimentos. Agradecendo aos professores de Educação Física da Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Gustavo Sanfelice, Francisco de Menezes, e o professor de jornalismo aqui da Unesp de Bauru, Maximiliano Vicente. Continua com a gente aqui o Leonardo, né? E também a presença do Heitor Facini. A gente começa justamente com o Heitor. Falar especificamente do nosso caso, né? O início agora, neste final de semana, da disputa de fato aí dos Jogos Olímpicos. O que dá para dizer desse quadro político que foi tão questionado pela população a respeito de um trabalho mal feito que antecedeu aí essa disputa? O que você acha nesse sentido? Um abraço para você, Heitor. Um abraço, Guilherme, um abraço a todos os amigos da mesa, a todos os ouvintes. Para se falar do nosso caso, a gente tem que pensar, como os entrevistados comentaram na matéria, que tanto esporte como qualquer grande evento, seja de esporte, seja de cultura, seja de qualquer tipo de grande evento, é uma forma do governo local
mostrar que tá fazendo um bom serviço, está fazendo alguma coisa certa na sociedade. Você organizar qualquer evento e você ter um êxito nele, mostra que seu trabalho está sendo bem feito. Uma forma de passar a imagem do governo a limpo? Sim, uma forma de passar a imagem do governo a limpo. Só que a gente tem um problema aqui no Brasil agora. A gente está passando por uma crise muito delicada, uma crise tanto política quanto econômica e social no Brasil. Se a gente pensar, o presidente que abriu a abertura, a gente não sabe se daqui a um mês ele vai continuar sendo o presidente do Brasil. Tá uma situação muito difícil de você conseguir um bônus dessa organização desse evento. Fica complicado pro governo conseguir tirar algo bom disso, porque o Brasil pode ter recorde de medalha de ouro, o Brasil pode fazer um evento perfeito, que não tenha nenhuma falha, não tenha nenhum problema, que eu acho que nesse caso específico do Brasil de 2016... não vai conseguir encobrir os problemas. A imagem está tão desgastada, tão arranhada, já que não vai surtir o efeito necessário. Exatamente, que aconteceu em outros lugares, porque se pensar em 2014 mesmo, 2014 a crise, o problema não era tão grande como está nesse ano, mas já tinha muitos problemas, já tinha muitos protestos, muitos problemas, mas a organização da Copa foi, digamos, bem sucedida. Oi, Heitor. Eu concordo plenamente com você e acho que tem uma grande diferença. Em 2014, a Copa aconteceu em 12 cidades. Sim. Havia uma participação grande dos governos estaduais, dos governos municipais dessas capitais e do governo federal. Neste ano, a impressão que dá é que o Rio de Janeiro ficou um pouco órfão na última hora, porque o governo federal parece que não estava muito preocupado com a Olimpíada, mesmo no governo Dilma. Houve uma troca constante de ministros do esporte. Sim. E, ao mesmo tempo, o governo do estado do Rio entrou em falência desde o final do ano passado. Então, eu acho que o grande risco desses Jogos Olímpicos é para o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que vai acabar o mandato no final deste ano, e que talvez tenha pretensões maiores, disputar o governo do Rio, prejuízo político, um outro cargo, como senador do Rio, sei lá. Eu acho que ele tinha o interesse de alçar voos maiores. E os jogos, se não forem bem sucedidos, vão ser um problema sério para a imagem dele e para o futuro político dele, que acho que é quem vai mais poder ser prejudicado no curto prazo é o Eduardo Paes, né? Claro, eu vi uma entrevista do Eduardo Paes na última terça ou quarta-feira no Estúdio Inos, na Globo News. Né, ele ficou um tempo lá. E ele falou uma coisa que você pode não concordar, mas que é verdade, né? Se você comparar o legado dos Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro, lógico que está aquém do que se esperava. Mas cadê o legado da Copa do Mundo no Brasil na maioria das cidades? Foram somente os elefantes brancos dos estádios, né? O VLT de Goiânia, de Cuiabá não saiu, não existe. O Aerotrem também. O Aerotrem, nada. Então, por menor que seja, existe hoje um legado para a cidade do Rio de Janeiro. O que eu acho também é que o Comitê Olímpico Internacional, que promovia várias críticas durante essa semana aí na mídia e tal, devia ser um pouco mais compreensivo, né? Como se foi na época da Copa do Mundo da África do Sul em 2010. A gente sabe que a Copa do Mundo lá começou em circunstâncias complicadas, mas todo mundo entendia a situação do país. Mas aí era outra entidade, né? Era outra entidade, sim. Que também é tão complicada quanto, né? Mas eu falei num dos programas anteriores, só para eu fechar esse meu comentário inicial da matéria, que para a Olimpíada de Tóquio, para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, já se pensa em outro modelo, porque esse modelo está esgotado, esse modelo do legado, de você querer construir instalações próprias que vão ser utilizadas a princípio. É lógico que todo mundo fala que isso vai ser usado posteriormente, mas tem o exemplo da Grécia, né, que está tudo lá largado. Não, aqui no Rio havia o exemplo dos Jogos Pan-Americanos. Sim. As estruturas esportivas ficaram completamente abandonadas, obsoletas. O próprio Estádio Engenhão, que é o Estádio Olímpico, ficou 2-3 anos fechado por problemas estruturais. Sim. Então não dá para acreditar que essas arenas que aparentemente estão muito bem aparelhadas, que são muito bonitas, que isso vai ter um uso durante todo o ano. Né? Então a ideia a partir de Tóquio é que eles chamam de Olimpíada Sustentável, ou seja, que você revitalize aquilo que já tem, ou seja, dê uma garibada, uma reformada e aproveite já a estrutura que a cidade proporciona, que seria mais sustentável, né? É tão incrível que Tóquio, por exemplo, vai tentar fazer a Olimpíada num raio de 8 km dentro da cidade. É uma prova de que eles vão realmente tentar reutilizar esses espaços. Que já não tem muito no Japão, né? E falando de outro assunto que foi tomado na matéria, o peso que participar de uma Olimpíada tem para alguma nação, o quão significa isso simbolicamente.
Eu pensei principalmente na Olimpíada de 92, em Barcelona, que talvez seja uma das Olimpíadas mais lembradas em diversos aspectos, mas nesse aspecto é muito interessante porque foi após a queda do Muro de Berlim, foi após o fim do Apartheid na África do Sul, foi após a separação da Iugoslávia, e tivemos bastantes nações novas para participar dessa Olimpíada de 92. Tem um detalhe também, Heitor. A Espanha tinha entrado há poucos anos para a Comunidade Europeia. Sim. Então, essa é a grande mudança. Nos anos 80, 86, Portugal e Espanha entram juntos para a Comunidade Europeia e 6 anos depois acontecem os Jogos Olímpicos. Sim. Então, para um país que durante décadas viveu sob a ditadura franquista, foi um arejamento sensacional que aconteceu com os Jogos. Agora, os Jogos de Barcelona também tiveram um grande apelo midiático pelos organizadores locais, pela imprensa espanhola, para mostrar uma renovação e para mostrar que eram jogos que já apontavam e já se preocupavam com a sustentabilidade. Há vários estudos sobre o paradigma dos Jogos de Barcelona, mas eu acho que também houve muito apelo midiático do Américo para vender a imagem de que foram jogos que mudaram a história das Olimpíadas. Né? Sim, e aí nasceu essa coisa forte do legado olímpico, né? Essa questão do legado olímpico é muito relativa, e durante muito tempo o COI usou essa desculpa do legado olímpico para fazer com que diversos países ou cidades, né, se candidatassem em função de, não, era uma cenourinha, né? Ó, a vantagem de você sediar os Jogos Olímpicos é o legado que ele vai deixar para a cidade. Aí eles usavam muito fortemente o exemplo de Barcelona, que trouxe um legado realmente impressionante. Sim, e hoje a gente vê que esse exemplo não funciona em tudo quanto é lugar. Só para concluir isso que eu estava querendo falar, das nações que conseguiram mostrar sua força, a gente teve a União Soviética, que ela acabou, mas foi competido com o território dela em mais 12 estados, mais a Geórgia. A gente teve a Croácia, a Bósnia e a Eslovênia, que competiram como nações independentes. A gente teve a África do Sul, que voltou a competir depois do fim do Apartheid. A gente teve a Estônia, a Letônia e a Lituânia. E da Lituânia eu queria lembrar também de um caso também da seleção de basquete lituana, que 4 anos antes, ela nas Olimpíadas de Seul, tinha sido, através da União Soviética, sido medalha de ouro. Foi a última Olimpíada antes dos Estados Unidos começar a jogar com o Dream Team. E em 92, a Lituânia, como nação independente, não tinha basicamente dinheiro para mandar a seleção para competir nas Olimpíadas de Barcelona. Aí teve o primeiro jogador da Lituânia que começou a jogar nos Estados Unidos, que foi o Marcelionis. Ele conseguiu angariar fundo contando essa história através de uma banda de rock, que foi o Grateful Dead, que conseguiu angariar fundo para conseguir participar da Olimpíada através disso. Tudo isso para conseguir mostrar a força lituana numa Olimpíada, sendo que nos anos antes eles eram obrigados a competir pela União Soviética, mesmo sendo contra isso, e eles conseguiram mostrar essa força na Olimpíada. Inclusive, na disputa da medalha de bronze, eles enfrentaram a União Soviética e os países que, na teoria, oprimiram eles durante tanto tempo. E foi algo simbólico, mostrar esse peso que a Olimpíada traz para uma nação. Eu acho que é legal, retomando o tema do Carlos Napolitano do espírito olímpico, né? Então, eu vi algumas matérias durante a semana que ficou bem patente isso, né? Uma matéria muito interessante, eu não sabia disso, né? Que existe uma clínica médica na Vila Olímpica, né? E muitos atletas que vêm de países pobres conseguem fazer lá o seu tratamento, né? Então existe uma agenda que está totalmente tomada, e o próprio diretor médico está falando de vários atletas que foram agradecer, falando: eu nunca tive um tratamento odontológico de tanta qualidade, eu nunca tive acesso a tal tratamento. Então imagina um atleta olímpico que está tendo a chance de ter o tratamento aqui, né? E também a questão dos refugiados, né, que vão competir. Então, por vezes, acho que as pessoas esquecem, miram só lá na medalha de ouro e tal, e esquecem que a Olimpíada é esse momento de congraçamento das nações mesmo, se encontram, né? Então, acho que é bom retomar sempre o espírito olímpico. Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte, pois não, Leonardo? Vale ressaltar também que, se a gente for analisar no projeto político esportivo, puramente das Olimpíadas, o Brasil tinha um planejamento de construir também ter infraestrutura para poder treinar em outras modalidades. Por exemplo, melhorar instalações de ginástica e outros esportes, e isso não aconteceu, muito pouco, pelo contrário, né? Se você for ver essas
essas infraestruturas, além de não acontecerem, eles mudaram esse objetivo e passaram a investir apenas nos atletas que tinham a possibilidade de conquistar uma medalha. Mas eu queria entrar nesse assunto, vou estender um pouco também, que eu acho que é o seguinte, eu acredito que tem que ter essa estrutura e tal, mas isso é papel das confederações. Né? Tem confederações que funcionam muito bem. A gente vê o vôlei, que teve tudo aquele problema e tal, mas ele tem um centro de treinamento lá em Saquarema, ele cuida muito bem das equipes de base. Né? A gente lembra quando a ginástica artística começou a tomar voo no Brasil com o técnico ucraniano Oleg Ostapenko, tinha um centro de treinamento em Curitiba. Né? Então falta, vamos pensar no velódromo que estava abandonado lá depois dos Jogos Pan-Americanos. Por que a confederação não trouxe para ela? Falou, não, vem cá, eu quero aproveitar isso, vou transformar isso aqui no centro de excelência de treinamento para América Latina, que pode ser. É que tem também o ponto de que muitas das federações não têm nenhum investimento. É questionável. Mas, Leonardo, eu acho que o grande legado olímpico que nós poderíamos ter era disseminar uma cultura esportiva. Uma cultura não só do esporte, não só o esporte de competição, mas da educação esportiva. Agora, pensando no esporte de competição, esta é uma oportunidade de criar, de fato, centros olímpicos espalhados pelo país, em diferentes lugares, para atender diferentes modalidades. Sim. A gente sabe, por exemplo, que o futebol de salão, apesar de não ser esporte olímpico, ele é muito forte no Sul e no Nordeste. Né? O vôlei, ele é forte não só no Rio de Janeiro, tem vários estados que tem. E aí eu acho que essa é uma oportunidade perdida. Agora, qual que é o problema das confederações, Tucamérico? É o financiamento. Sim. Porque para os Jogos Olímpicos, esse financiamento que houve no topo do iceberg era feito por meio das empresas estatais. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Correios. E eu já vi também alguma preocupação dos dirigentes que, acabando a Olimpíada, esse dinheiro das estatais vai secar. Então o quadro... o pós-Olimpíadas do Rio de Janeiro, ele é meio tenebroso. A gente pode ter um desempenho em 2020 extremamente pífio, em função da falta de investimentos que podem acontecer a partir de agora. Esse secar também é reflexo do que aconteceu na Copa, né? A Copa teve muito investimento e depois que acabou a Copa do Mundo aqui, muitos deles saíram de fininho e hoje não investem mais tanto no esporte local. A gente cita a questão da estrutura, né? O nosso diretor Fábio Fleury está lembrando que Bauru recebeu seleções que vão participar aí da disputa dos Jogos Olímpicos. Até durante esta semana, a seleção da Hungria de polo aquático, tanto no masculino como também no feminino, até realizando aí um amistoso contra a seleção brasileira com vitória da Hungria, né? Fica o registro, uma seleção de ponta no polo aquático que esteve aqui na cidade Sem Limites. E você, ouvinte do nosso programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o observatoriodoesporte.blogspot.com.br. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e também do Leonardo Del Sante, com comentários de Zeca Marques, Tuca Américo, e também tivemos a participação do Carlo Napolitano. Equipe de reportagem: Heitor Facini, Gabriela Brizotti, Leonardo Guerino, Leonardo Del Sante, Adriele Silva e Isaac Toledo. Direção: Fábio Fleury. Produção técnica: Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até o próximo sábado. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas.